Nesse domingo, Corinthians e Memphis Depay se acertaram para a prorrogação do contrato, tá? Novo vínculo terá 2 anos de duração e não 3, como queria o Memphis. O novo vínculo fará com que Memphis tenha 1/3 do salário em relação ao contrato anterior e sem pagamento de bônus. Todos os bônus que garantiram 45 milhões de reais ao Memphis nos 2 primeiros anos de contrato não existirão nesse novo acordo, embora o Memphis vá ter direito aos 45 milhões de reais pendentes, diluídos em 24 meses. Ainda assim vai ser grana pra caramba, quer ver, ó? Vamos fazer essa matemática rápida, enquanto você vai chegando e deixando o seu like por aí, né? Estamos falando sobre Memphis Depay, que renovou seu contrato com o Corinthians. Os vencimentos dele, a partir de agora, serão de 2 milhões de reais por ano, tá? 45 dividido por 24, e ele vai ter direito a 1.875.000 reais por conta dessa dívida por mês, tá? Aí você soma 1.875 mais 2, o cara vai faturar quase 4 milhões de reais por mês. Tá ruim, mas tá bom, né? O cara custava 6 milhões de reais por mês e ainda tinha um monte de bônus. Só que como o Corinthians não lhe pagou, ele vai ter direito a quase 4 milhões de reais mensais. Mas ainda assim foi melhor para o Corinthians, porque se o Memphis tivesse ido à justiça, a FIFA no caso, né, o Corinthians seria condenado a pagar 50, 55 milhões e não os 45 atuais e a grana à vista. Tem sido assim quando um jogador consegue a condenação de um ex-clube, né? E aí o Corinthians teria transfer ban, aquelas coisas todas. No final das contas, acho que prevaleceu o bom senso e acabou sendo bom para todas as partes. O Rafael Carvalho está pedindo para falar sobre Memphis Depay, bora trazer atualizações? Ó, o José Cláudio também. Corinthians precisa muito do Memphis. Ele é um jogador diferenciado e vai fazer a diferença no time. E aí o Kleber Santos pergunta quando é que o Memphis chega. O Memphis é esperado nessa segunda-feira, no início dessa semana, tá? Para a assinatura do novo contrato. E esse contrato precisa ser prorrogado antes da sexta-feira, para que seja uma extensão, um prolongamento do atual contrato, e não um novo contrato. Se houvesse um novo contrato, o Memphis só ficaria à disposição do Corinthians quando fosse resolvido o problema do transfer ban, tá? Não vai ocorrer isso, até porque nesse domingo, Corinthians e Memphis Depay fecharam um acordo, renovação de 2 temporadas, e aqui vem uma série de novidades importantes. Dá para dizer que o Corinthians conseguiu tudo o que queria nas tratativas com o Memphis. O salário de 2 milhões de reais, desde o princípio o Corinthians estava batendo na tecla de que seria esse o valor, no fim das contas o Memphis acabou aceitando. O holandês queria 3 anos de contrato, o Corinthians bateu o pé em 2 e o contrato foi estendido até junho de 2028. O Memphis chegou a pedir pagamento de bônus, o Corinthians disse que não pagaria nem sequer 1 centavo de bônus. O Memphis chegou a pedir que o bônus atrasado, a dívida que o Corinthians tem com ele, de 45 milhões de reais, fosse paga à vista. O Corinthians deixou bem claro que não, e vai pagar essa grana ao longo de 2 anos. No fim das contas, no Memphis cedeu, e o Corinthians conseguiu a permanência de um jogador importante, com cifras normais. Agora dá para dizer, por exemplo, no Memphis vai ser mais barato que o Gabigol. O Gabigol custa 3.400, é que o Corinthians deve 45 milhões para o cara, mas os vencimentos do Memphis equivalem a pouco mais da metade do que o Gabigol, que pertence ao Cruzeiro, está emprestado. No final das contas, acho que acabou sendo bom. Usa o espaço do aí no chat para opinar sobre o tema, tá bom? Alguma boa do Timão? A principal é a renovação do contrato do Memphis Depay. O empate na Bahia, apesar das circunstâncias, com o Corinthians saindo na frente, eu acho que foi um resultado bom, né? O Bahia chega até a virar, mas o gol é anulado, até com correção. E aí, só para completar, desempenho dos times no Brasileiro nas últimas 5 rodadas, né? Nas últimas 5 rodadas, o Corinthians tem o mesmo desempenho do Palmeiras. Nas últimas 10, bem parecido, né? Corinthians e Palmeiras têm andado meio juntos no Campeonato Brasileiro, nas últimas rodadas, né? Porque desde o início da competição o desempenho é bem diferente. O Memphis vai ficar, nem os transfer bans têm previsão de cair. O Memphis vai ficar, vai ter contrato renovado e nessa semana já volta para atuar e ter condição. Sobre os transfer bans, o Corinthians pagou na sexta-feira, com dinheiro emprestado antecipado pela Fatal Fans, o Corinthians pagou o menor dos quatro transfer bans, né? Aquela dívida de pouco mais de 1 milhão de reais por conta de 3 multas aplicadas pela FIFA. Restam agora os 8 milhões para o Philadelphia Union pelo José Martinez, os 6 milhões para o Midland pelo Charles e 8 milhões para a CNRD
de uma parcela que venceu na sexta-feira, não ontem, não dessa semana, na outra, tá bom? O Douglas José Nicola, você não acha que o Timão precisa de um lateral? Porque esse Angeleri não dá uma dentro. E o centroavante, porque o Yuri tá sofrendo sozinho, o que você acha? O Corinthians também acha que precisa de centroavante. O Corinthians também acha. Mas é caro pra caramba. Arthur e Carlos Vinícius vêm se pagar todas as dívidas? Bora lá, o Douglas, o Wesley está contratado pelo Corinthians, tá? O Corinthians só precisa quitar o transfer ban para poder registrar o Wesley. O Arthur é uma negociação bem mais complicada. Isso porque o Arthur ele pede 2,5 milhões de reais por mês, e a manutenção do Memphis, inclusive, joga contra, porque é mais um gasto que o Corinthians vai ter. Sobre o Carlos Vinícius, se vier, vem para 2027. Carlos Vinícius tem contrato com o Grêmio até dezembro. A renovação automática não aconteceu porque ele não bateu metas. O pessoal do Grêmio tinha a impressão de que essas metas ainda poderiam ser batidas no segundo semestre, o que não é verdade, tá bom? Nicola Memphis passou quase 3 meses machucado, não tem comparação. O Edmar, eu tenho quase toda a certeza que parte desse período ele passou em recuperação de ouro na Copa. Para mim está muito claro que o Memphis usou os 6 primeiros meses do ano para se preparar para a Copa. Acho que agora, na volta, sem Copa do Mundo, sem nada disso, dá para imaginar que o Memphis possa recuperar os números, especialmente dos primeiros 6 meses de Corinthians, né? Para mim foi quando ele melhor jogou. Aquela temporada de 24 com 14 jogos, 7 gols e 4 assistências, tá? Então, 7 gols e 4 assistências. Foram 11 participações em gol em 14 jogos. Mas aí você pega o Memphis do ano passado. O Memphis fez 51 jogos, 12 gols e 10 assistências. Então, o Memphis, na temporada inteira passada, conseguiu números parecidos ao do Gabigol nesse meio ano de Santos, né? O Gabigol tem 14 gols e 7 assistências, o Memphis teve 12 gols e 10 assistências. Então, enfim. O TLC Nico, com esse aplicativo mostrando essa análise, você acredita que se o Diniz tivesse chegado no início do campeonato, o Corinthians poderia estar brigando pelo título? Não. Não acho não. TLC, não acho não, cara. Até porque para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, há a necessidade de ter mais do que um time, a necessidade de ter um elenco, né? Você vai ter problema com cartão, com lesão, enfim. E aí, para concorrer com o Flamengo e Palmeiras hoje, o Corinthians não tem capacidade não, tá? Nem Cruzeiro e Fluminense, que para mim tem elencos melhores do que Corinthians, São Paulo, tem hoje condição de brigar com esses dois, quanto mais o Corinthians. O Corinthians eu acho que vai ser muito forte em Copas, como tem sido, né? Tem sido uma grande marca do Corinthians, especialmente foi com o Dorival. Vamos ver se com o Diniz isso se mantém, mas é um time cascudo, é um time grande, e que em alguns momentos me parece preguiçoso. Isso também conta contra o Corinthians em torneios de pontos corridos. Mas Memphis sempre foi mais jogador que o Gabigol, não sei por que essa comparação. Só doido que não entende de futebol para comparar. É só pegar a carreira dos dois. A carreira não tem comparação mesmo. Mas o Gabigol no Brasil tem números muito bons, né? E nessa temporada, por exemplo, vamos comparar os números dessa temporada? O Gabigol no Santos, nessa temporada, mesmo sendo reserva em alguns jogos, tem 14 gols e 7 assistências, tá? Guarda esse número. 14 gols e 7 assistências em 28 jogos. Então o cara tem 21 participações em gol em 28 jogos. O Memphis, nesse ano, no Corinthians, é bem verdade que ele passou boa parte do ano só se preparando para jogar pela seleção. O Memphis tem 14 jogos, 1 gol e 1 assistência. O Memphis tem metade dos jogos, tem muito menos gols e muito menos assistências. Que história é essa de que o Rodrigo Garro pode trocar o Corinthians pelo River Plate? Nesse fim de semana, lá na Argentina, surgiu a notícia de que o River está disposto a pagar 7 milhões de dólares ou 35 milhões de reais para levar um meio atacante. Confesso que logo de cara já achei a história meio maluca. O Corinthians acaba de gastar mais de 40 milhões de reais junto ao Tajeres para conseguir ficar com o Rodrigo Garro em definitivo. O Garro era um dos alvos de transfer ban. Pois bem, importante registrar que, antes de gravar o vídeo, entrei em contato com um dirigente corintiano e ele assegurou que não há nem sondagem, muito menos proposta. O Corinthians descarta negociar o Rodrigo Garro. Especialmente por cifras como essas, haveria a necessidade de um investimento bem superior de interessados. Rodrigo Garro, que é titular absoluto, sob o comando do técnico Fernando Diniz. Só para completar o noticiário corintiano, contar que Sérgio Paperin, diretor de futebol do Vitória, assegurou que o clube baiano vai comprar o Kaká, zagueiro que está emprestado até o fim da temporada.
essa negociação de empréstimo vira obrigação de compra se o Vitória não for rebaixado. O time tem lutado bem contra o rebaixamento. E se essa operação for confirmada, 15 milhões de reais por 90% dos direitos econômicos. A saideira sobre o Timão, o Corinthians enfrenta o Bahia nesse domingo na Fonte Nova, sem Matheus Bidu, lateral esquerdo que tem um incômodo na coxa. Angeleri deve ser seu substituto. Vai voltar tudo, eu falei um monte de coisa do Corinthians. Nicola, boa noite. O que você acha de pagar mais pro Yuri Alberto, aumentar a multa dele e dispensar o Memphis? O problema, Pedrão, é que o Yuri já ganha 1.700.000 reais por mês, cara. Ele colocou na cabeça que ele quer jogar na Europa. É difícil até que ele consiga na Europa uma proposta muito maior do que esse 1,7 que ele ganha. Ele ganha um salário astronômico. O próprio empresário dele, André Cury, me falou, Nicola, quando a Roma veio tentar, quando outros clubes da Itália vieram tentar, eles se assustaram com o salário do Yuri Alberto. O Yuri ganha muito bem no Brasil, até porque o imposto aqui é de 27,5%. Tem alguns países na Europa que o imposto chega a 50%. E aí, para pagar 1.700, cara, vai ter que... Enfim, é louca essa história, né? Valeu, rapaziada, muito obrigado a todos vocês que estão ficando no vídeo até aqui. Não esqueça de sentar o dedo no like, porque hoje tem muita informação do Corinthians, muita informação de mercado da bola. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui.